Dia a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia do nosso encontro institucional. E nesta manhã de quinta-feira, do nosso quarto dia, vamos receber aqui o professor Rubens Roberto Rebelo Casara, não é isso mesmo, professor? Conhecido como Rubens Casara. O professor é colega nosso, juiz de Direito, no Rio de Janeiro, 43ª Vara Criminal do Rio, é doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, autor de vários artigos e livros, né, livros publicados aí, apenas para citar alguns. O professor é autor do livro Estado Pós-Democrático, Neobscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, Sociedade Sem Lei, Pós-Democracia, Personalidade Autoritária, Idiotização e Barbárie, Processo Penal do Espetáculo e, mais recentemente, o último, Bolsonaro, o Mito e o Sintoma. Né, professor? Então, seja muito bem-vindo e vamos tratar aí desse tema aí tão instigante. O próprio tema da palestra já deixa, assim, na vontade de começar a ouvir, né? Pós-democracia e cenário da pandemia. Então, professor, eu já vou começar aqui dando as boas-vindas e já fazendo as provocações iniciais, né? Afinal de contas, o que é essa pós-democracia aí que o senhor tanto menciona nos seus livros, nas suas obras? Seja bem-vindo com a palavra. Obrigado. Queria, desde já, agradecer o convite para participar desse evento com vocês, em especial ao desembargador Jefferson, esse magistrado que eu aprendi a admirar, com quem eu compartilho tantos sonhos de construção de uma sociedade melhor. E vai ser um prazer bater esse papo com você sobre esse tema, que é o tema que eu tenho me dedicado a estudar nos últimos anos, que, aliás, é o objeto da minha pesquisa de pós-doutorado em Paris 10, e que eu acho que precisa ser compreendido para que nós possamos, de fato, mudar o rumo em que estamos e que está nos levando à barbárie e, no futuro, à própria extinção da espécie humana, da vida humana no planeta Terra, na medida em que a pós-democracia leva à ilimitação e os recursos do nosso planeta são limitados. Então, para falar de pós-democracia, que, resumidamente, é um simulacro de democracia, é um quadro no qual se afirma presente a democracia, embora não exista nem soberania popular, nem respeito aos direitos e garantias fundamentais. E aí é importante dizer que hoje o conceito de democracia não pode mais ser resumido à mera ideia de soberania popular, tal qual o conceito foi criado. A esse conceito de soberania popular se agregaram vários elementos que eram típicos da tradição do direito à cidadania, em especial isso que eu estou chamando aqui de necessidade de concretização dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais, dos direitos individuais, dos direitos coletivos. Hoje não dá mais para pensar a democracia como um exercício de votar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Não é só a participação popular através de representantes na tomada de decisões. A democracia é muito mais do que isso. Aqui eu estou aderindo a um conceito que é do professor Luigi Ferraioli, de democracia constitucional, ou seja, de democracia como concretização, não só das regras do jogo previstas na Constituição, mas do próprio projeto constitucional. E para falar de pós-democracia, eu tenho que dizer que a pós-democracia é uma consequência daquilo que vários autores, tais como Christian Laval, Pierre Dardot, Wendy Brown, têm chamado de racionalidade neoliberal, desse modelo de racionalidade que se tornou hegemônico. E para dar um conceito muito simples do que seja essa racionalidade neoliberal, é um modo de ver e atuar no mundo que faz de tudo e todos objetos negociáveis. Se a coisa tem algum valor de uso, se torna uma mercadoria. E se não tem valor de uso, automaticamente se torna um objeto descartável.
é um modo de pensar e agir a partir de cálculos de interesse, visando sempre o lucro ou a obtenção de vantagens. Essa racionalidade neoliberal produziu mudanças profundas no Estado, na sociedade e no indivíduo. O Estado se torna aquilo que eu tenho chamado de Estado pós-democrático. Se no Estado democrático de direito, a principal característica desse tipo ideal que surgiu após a Segunda Guerra Mundial era a existência de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder, porque o Estado democrático de direito foi criado para evitar o retorno à barbárie, o Estado pós-democrático ele se caracteriza justamente pela ausência desses limites. No Estado pós-democrático, há uma aproximação que a gente poderia chamar de pré-moderna entre poder econômico e poder político, e os limites ao exercício do poder eles desaparecem. Então, essa é a mudança no plano do Estado. No plano da sociedade, Andréia, o que se deu foi uma espécie de vale-tudo, se instaurou um vale-tudo social, na medida em que cada indivíduo passa a demonizar o espaço do comum, passa a demonizar a esfera do inegociável. Cada indivíduo se vê como um empresário de si, como uma empresa, e vê o outro, que historicamente é o companheiro, aquele com o qual se faz o laço social, ele vê o outro como uma empresa concorrente, alguém a ser vencido, quando não eliminado. Então, um concorrente a ser vencido ou um inimigo a ser eliminado. Então, no plano social, desaparece aquilo que, na teoria, se chama de laço social. E no plano individual também há uma modificação profunda na economia psíquica dos indivíduos. Grosso modo, o funcionamento passa a se dar no registro da psicose, o registro paranoico, ou no registro da perversão. O que é o registro paranoico? O indivíduo sequer consegue ter consciência ou sequer introjeta a existência de limites às suas ações. Então, ele parte ao ato sem qualquer tipo de reflexão sobre estar ou não violando limites. E a perversão? Na perversão, o indivíduo percebe que existem limites, mas goza ao violar esses limites. Então, o tempo todo, ele está violando esses limites para obter prazer, para obter o seu próprio gozo. Então, percebam, esse modo de pensar e agir, que visa sempre lucro ou vantagem pessoal, que faz de tudo e todos objetos negociáveis, produziu essa verdadeira mudança radical do Estado na sociedade e nos indivíduos. E mudou também as instituições, mudou a compreensão do que é o direito e de que serve, a que serve ou para quem serve o direito. Mudou a ideia de democracia. A democracia em si se torna, com suas características essenciais, soberania popular e necessidade de se respeitar os direitos e garantias fundamentais, a democracia em si se torna um obstáculo aos negócios, se torna um obstáculo aos interesses dos detentores do poder econômico, que não raro exercem diretamente também o poder político. E aqui eu queria abrir um parêntese. O Estado moderno ele surge da separação entre poder político e poder econômico. Só que hoje nós vemos nitidamente uma reaproximação que a gente poderia dizer pornográfica entre poder político e poder econômico. O próprio titular do poder econômico exerce diretamente o poder político. São vários os exemplos. Na Itália, a gente pode pegar o Berlusconi. Agora, talvez o principal exemplo que confirma essa hipótese seja o Trump. Quem é Trump? Trump é uma marca, Trump é uma grande marca nos Estados Unidos, que se transformou em presidente do grande império, da maior potência militar mundial. Então, automaticamente, ele exerce diretamente o poder político. Isso gera mudanças interessantíssimas, por exemplo, na questão da corrupção. Qual é o modelo tradicional da corrupção?
O detentor do poder econômico vai lá no detentor do poder político, oferece dinheiro para conseguir uma vantagem. Não é assim a corrupção tradicional? Na pós-democracia, a corrupção se torna muito mais difícil de ser percebida. Na realidade, ela é intuída, mas é difícil de ser demonstrada. Por quê? Porque desaparece essa mediação entre poder político e poder econômico. Se o titular do poder político é também o titular do poder econômico, ele faz o que interessa a ele enquanto titular do poder econômico, sem precisar de qualquer mediação. Ou seja, ele produz o ato corrupto travestido de um ato autorizado pela representação popular. Então, para esse nosso papo inicial, lembrar que esse conceito de pós-democracia ele nasce com um cientista político inglês, Colin Crunch, que cunha essa expressão pós-democracia para significar esse simulacro de democracia que se afirma a democracia, mas em que não há mais soberania popular, ou seja, não há mais um governo do povo para o povo, o que há é um governo dos representantes das corporações para as corporações. Agora, essa visão eurocêntrica de pós-democracia não nos satisfaz totalmente. Por isso, no Brasil, nós temos que ter como principal característica da pós-democracia esse registro normativo, que é o da ilimitação. A norma pós-democrática é a norma da ilimitação, da possibilidade de afastar os limites externos do exercício do poder, sempre que isso for necessário, seja para obter lucro, ou seja para atender aos interesses dos detentores do poder econômico, seja para obter vantagens pessoais. E perceba, dentro dessa lógica pós-democrática, os direitos e garantias fundamentais também passam a ser percebidos como obstáculos. Os direitos trabalhistas passam a ser percebidos como obstáculos e vão ser o tempo todo afastados. Dentro dessa lógica pós-democrática, que é a lógica neoliberal, há uma mudança profunda no âmbito do poder judiciário. Há uma mudança profunda produzida por esse novo modo de ver e atuar que se torna hegemônico. Por quê? Porque essa racionalidade neoliberal ela produz uma normatividade própria e produz um imaginário próprio. Então, essa normatividade e esse imaginário vão fazer com que o Poder Judiciário passe a ter uma outra função. Se no Estado democrático de direito a função do Poder Judiciário é assegurar o respeito e concretizar direitos e garantias fundamentais, principalmente, por isso o Poder Judiciário democrático ele é contra-majoritário, diga-se, para fazer prevalecer direitos e garantias fundamentais, ele deve julgar contra a opinião das maiorias de ocasião, muitas vezes forjadas na desinformação midiática. No Estado pós-democrático, isso se modifica radicalmente. O que se espera do Poder Judiciário no Estado pós-democrático? Aliás, o que se espera do Estado na pós-democracia? O que se espera do Estado condicionado pela racionalidade neoliberal? Ao contrário do que muita gente pensa, o Estado neoliberal não é um Estado fraco, não é um Estado pequeno. Ele é um Estado forte e grande, mas é um Estado a serviço dos detentores do poder econômico. É um Estado que é posto a serviço do mercado. Da mesma maneira, o Poder Judiciário pós-democrático, o Poder Judiciário condicionado pela racionalidade neoliberal, é um Poder Judiciário a serviço diretamente dos interesses do detentor do poder econômico. Isso faz com que as funções do Poder Judiciário sejam, basicamente, homologar as expectativas do mercado, homologar as expectativas dos detentores do poder econômico, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, controlar os indesejáveis. Quem são os indesejáveis? Primeiro, os pobres, que não dispõem de poder de consumo, e hoje, a partir desse processo de automação gerado pela revolução tecnológica, esses pobres que não interessam sequer
de mão de obra barata para o sistema produtivo. Então, os pobres são os primeiros a serem etiquetados de indesejáveis. E, além dos pobres, quem? Os inimigos desse projeto político. E quem são os inimigos do projeto neoliberal? Podem ser os intelectuais, podem ser outros políticos, podem ser juízes, podem ser funcionários públicos, todos aqueles que representam um obstáculo à, abre aspas, naturalização do modo de ser e agir neoliberal, todos esses também recebem a etiqueta de indesejáveis. Isso fica muito claro nesse ambiente que eu estou falando, quando a gente pensa que a própria instituição Justiça do Trabalho recebeu essa etiqueta de indesejável. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, historicamente, sempre representou um obstáculo à opressão, sempre representou um obstáculo a essa ilimitação típica da pós-democracia, essa ilimitação típica da racionalidade neoliberal. Jogando essa questão para esse momento da crise sanitária produzida pelo Covid-19. Eu acho importante, para esse momento, resgatar a origem etimológica da palavra crise. Crise surge na Grécia, ainda escrita com K, para significar um ponto de decisão. Aquele momento em que uma decisão tem que ser tomada. Na Roma antiga, crise era um termo médico. Era aquele ponto, aquele instante em que o doente, a partir da própria doença, ou ele morria ou ele se recuperava. A crise sanitária gerada pelo Covid-19 e potencializada muito pela racionalidade neoliberal, ou seja, por esses cálculos de interesse visando lucros dos detentores do poder econômico, por esses processos de desmantelamento do sistema de atenção e cuidado da saúde pública, ou seja, se pessoas iriam morrer de qualquer maneira em razão da crise do Covid, muito mais gente morreu a partir desse modo de pensar e agir neoliberal e das consequências das políticas forjadas a partir desse modo de pensar e agir. A crise do Covid-19 é isso para a gente. É esse ponto no qual uma decisão tem que ser tomada. Seguiremos agindo a partir dessa racionalidade neoliberal com o registro normativo da ilimitação, no qual racional é apenas aquilo que produz lucro ou vantagem pessoal, demonizando com isso a ideia do comum, ou pegaremos um outro caminho? A crise nos fará pegar um outro caminho ou seguir nessa trajetória na qual nós nos encontramos. Eu queria deixar essa indagação como parte final, a partir dessa tua primeira provocação, André, para a gente, a partir daí, discutir as questões que, para vocês, forem mais interessantes. Bom, excelente, professor. Inclusive, já tem inúmeras manifestações aqui no chat. Eu até tive que copiar algumas, porque não estou conseguindo nem acompanhar. Mas Maíra, por exemplo, né, ela vem e até reproduz o que o senhor fala nos seus livros, quando sinaliza sobre a palavra crise, a origem grega, né? Eu também já tinha pego aqui no seu livro também, o senhor falar em crise da democracia hoje é um embuste para ocultar o fato de que a democracia foi superada por um modelo autoritário a serviço dos detentores do poder econômico, a chamada pós-democracia. Né? E aproveito aqui também já para fazer outra provocação, se é que existe alguma, entre pós-democracia e autoritarismo, né? Estado pós-democrático e Estado autoritário. O senhor, inclusive, num livro, o senhor menciona que o Estado capitalista exigiu diferentes quadras históricas, o Estado liberal de direito, o Estado socialista, o Estado democrático de direito e agora o Estado pós-democrático. Né? O senhor afirma isso. Então, assim,
São várias questões que vão surgindo, né? O que é que vem depois disso, né? Me lembrar até daquele filme Depois da Terra e depois do Estado pós-democrático. Será que há alguma coisa aí? Será que é possível a gente retornar em algum momento a um Estado democrático, efetivamente, não a uma falsa democracia, como o senhor constantemente afirma nas suas obras? Então, tem tantas questões aqui, professor, eu vou fazendo devagar aqui, porque senão não vai ter bate-papo. Tá bom, André. Primeira questão, a relação entre pós-democracia e autoritarismo. Nesse livro que você menciona, eu adotei a premissa de que o Estado é uma forma jurídica a serviço de um determinado modelo de produção e acumulação. Então, hoje o Estado é uma forma jurídica a serviço do capitalismo. Ao longo da história, a atuação desse Estado vai mudando a partir dos interesses do capitalismo. Na época da chamada Guerra Fria, se utilizava a democracia como um significante em oposição ao socialismo real que existia na então União Soviética e nos países que giravam em torno da União da República Socialista Soviética. Com a queda do Muro de Berlim, com a queda daquilo que se chamava socialismo real, a democracia se tornou um significante sem uma finalidade concreta para o Estado capitalista. E, ao contrário, muitas vezes, os princípios, regras e valores democráticos começaram a atrapalhar o jogo econômico. Começaram a atrapalhar, por exemplo, a obtenção cada vez maior de lucro pelos super ricos, por aqueles que detêm os meios de produção. Quando eu falo aqui de super ricos, no Brasil a gente acha que o cara é classe média remediada, o cara se acha da elite. Não é isso. Eu estou falando daquele 1% a que o Chomsky chama de super rico. Quer dizer, não somos nós, não é funcionário público, não é ninguém que ganhe salário, por maior que seja o salário. Então, deixar isso bem claro. Então, a própria ideia de democracia, com seus princípios, com as suas regras, com seus valores, se tornou cada vez mais um obstáculo à acumulação de lucro. As pessoas estavam perdendo dinheiro ou estavam diminuindo sua margem de lucro por ter que respeitar a democracia. E como a democracia não interessava nem mais do ponto de vista simbólico, para fazer um contraponto com o que acontecia nos países socialistas, isso foi pouco a pouco sendo esvaziado. Hoje, a democracia é um significante vazio. A gente finge que vive na democracia, quando, na realidade, a própria soberania popular, quando não interessa, ela é afastada. Só lembrar dos golpes de Estado que afastam presidentes democraticamente eleitos, muitas vezes fora das regras do jogo democrático. Então, vamos pensar no modelo dos Estados Unidos, né? Quem são os deputados hoje? Os deputados atendem a interesses de corporações, de grupos muito bem definidos. Então, não é um governo do povo para o povo, é um governo desses grupos, dos representantes desses grupos, dos representantes das corporações econômicas, visando sempre o interesse desses grupos e dessas corporações econômicas. Nesse sentido, no atual momento, o autoritarismo, essa ilimitação autoritária, ela é inerente à pós-democracia, ela é inerente a esse Estado condicionado pela racionalidade neoliberal. Vamos tentar definir o que seria esse Estado autoritário. Todo Estado autoritário se baseia basicamente em 3 coisas. Primeiro, uma crença no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais. Segundo, um anti-intelectualismo, uma espécie de demonização do conhecimento. Terceiro, aquilo que o Adorno chamou de caráter sadomasoquista presente na sociedade. As sociedades autoritárias trabalham, basicamente, com um incentivo ao aumento da personalidade autoritária. Uma personalidade que faz com que o indivíduo naturalize a tendência a ser sádico
com quem ele considera inferior, ao mesmo tempo em que ele é masoquista em relação a quem ele considera superior. Vamos pegar um exemplo de nós, juízes. Né? Normalmente, tem muito juiz que é super autoritário com as partes, ao mesmo tempo que é super subserviente com os desembargadores. Então, fala grosso com as partes, não respeita as diferenças em relação às partes, ao mesmo tempo que é super submisso em relação aos desembargadores, em relação aos ministros e por aí vai. Essa personalidade autoritária, ela é fundamental para que se naturalize o afastamento dos direitos, para que se naturalize o afastamento das regras, dos princípios e dos valores democráticos. Eu acho que dificilmente, em se mantendo essa racionalidade como hegemônica, uma racionalidade que começa a se tornar hegemônica da década de 80, em especial com Margaret Thatcher na Inglaterra e com Ronald Reagan nos Estados Unidos, e de lá ela vai se tornando uma espécie de modo normativo de atuar em todo o mundo, nas mais variadas espécies, nos mais variados tipos de relacionamento. Enquanto nós mantivermos esse modo como hegemônico, o que acontecerá com a gente? Nós vamos caminhar para o aprofundamento da barbárie. É uma luta de todos contra todos, sem qualquer tipo de respeito a limites jurídicos, éticos, ou qualquer tipo de limite externo. E nós vamos chegar ao fim do capitalismo, não porque nós superamos o capitalismo por um modelo melhor, mas porque a Terra não aguenta um modelo de atuação ilimitada de nós, humanos. A crise climática deixa isso muito claro. A crise do Covid-19 deixa isso muito claro. Não dá para ignorar que há algo em comum que não pode ser negociado. Os direitos fundamentais não podem ser negociados. O direito à saúde não pode ser negociado. O direito à vida digna não pode ser negociado. Agora, a racionalidade neoliberal faz com que, mesmo essa esfera que deveria ser do inegociável, se torne descartável, se torne negociável, se isso for gerar lucro para alguns ou vantagens pessoais para alguns. Tem várias perguntas aqui, professor. Tem algumas que, inclusive, já foram respondidas, mas não tenho como fazer esse filtro. Maíra, ela coloca aqui, né, tem várias afirmações também, vários comentários. A genialidade dos modelos econômicos neoliberais, de capitalismo periférico, sobretudo, é precisamente transformar os limites inerentes aos regimes democráticos e aos inimigos imaginários em culpados pela crescente precarização do trabalho e pela incapacidade do Estado de atender necessidades sociais, camuflando sua verdadeira contribuição para esse estado de coisas. Seria essa uma estratégia para se avançar paulatinamente contra esse limite, inclusive para a corrosão que assistimos diuturnamente de direitos fundamentais previstos na Constituição, até mesmo com a erosão de cláusulas pétreas, sabendo-se que os direitos fundamentais são conteúdo normativo da democracia e apenas eles podem verdadeiramente colocar freios no caminho rumo à barbárie? Essa acho que o senhor já respondeu ao longo da sua exposição, né? Mas, assim, as perguntas de Maíra são tratados, né? Eu queria só tecer algumas considerações. De fato, eu esqueci, quando eu elenquei as principais características de todo modelo autoritário, esse que é da criação dos inimigos. É preciso sempre um inimigo para que o modelo autoritário se faça presente e se torne eficaz. E muitas vezes esse inimigo é um inimigo imaginário. Basta lembrar dos comunistas hoje, né, que se criou esse inimigo, grande inimigo imaginário do atual governo, que são os comunistas, algo que é praticamente risível. E, de fato, os direitos fundamentais, eles não são só a dimensão normativa da democracia, eles são também a dimensão normativa do comum. É aquilo que diz respeito a cada um de nós, é aquilo que todos nós, em certo sentido, construímos como sendo inegociável e em relação ao qual cada um de nós também deve ser, ou deveria ser, responsável pela manutenção.
cada vez que nós relativizamos direitos fundamentais, nós caminhamos no sentido do aprofundamento do autoritarismo, do aprofundamento da pós-democracia. E, de fato, qual é a grande genialidade do neoliberalismo? É o seu caráter plástico. Ele vai se adaptando aos mais variados contextos e às mais variadas ideologias. Então, nós temos, por exemplo, um neoliberalismo progressista. E nós temos esse atual neoliberalismo ultra-autoritário. E onde é que está a genialidade? O neoliberalismo progressista, com a seu enfraquecimento do Estado social, com a sua própria, o seu modo de ser, seu modo de atuar, produz uma série de problemas. E aí vem um outro modelo neoliberal, ultra-autoritário, que se propõe a solucionar os problemas que foram gerados pelo neoliberalismo progressista. Pensem em Clinton e Trump. Os dois são governantes neoliberais. Clinton, um neoliberalismo progressista, que se apropria de pautas identitárias, por exemplo, e Trump, o neoliberalismo ultra-autoritário. E onde é que está a genialidade? Para substituir o neoliberalismo progressista pelo neoliberalismo ultra-autoritário, o neoliberal ultra-autoritário diz: o problema não era o neoliberalismo, era a democracia. Daí surgem líderes como Trump, como Bolsonaro, como Duterte, como tantos outros em todo o mundo, Salvini na Itália, como tantos outros em todo o mundo, que dizem que os problemas gerados pelo neoliberalismo foram causados, na realidade, por distorções da democracia. E nós vamos fazendo um jogo de substituição. Trocamos o neoliberalismo progressista pelo neoliberalismo ultra-autoritário e depois vamos tentar trocar o neoliberalismo ultra-autoritário de novo pelo neoliberalismo progressista. Pensem, por exemplo, na diferença que existe, de fato, entre Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro. São dois modelos que, do ponto de vista econômico, aderem ao neoliberalismo. Nós temos um verniz democrático no Fernando Henrique que não existe no Bolsonaro. Embora Guedes e Malan, por exemplo, não tenham muitas diferenças na maneira como eles gerem o Estado do ponto de vista econômico, na maneira como as políticas neoliberais são implementadas. Eu vou, sequência, se eu pular alguém, me chame a atenção, por favor. Murilo faz metas estabelecidas pelo CNJ, ação da quantidade dos processos julgados, em desprezo pela qualidade, complexidade, singularidade, são exemplos da governamentalidade neoliberal no judiciário, o acordo a qualquer custo, né? O acordo, a pressão intercorrente, a imposição de audiência na pandemia, o que o senhor falou aí, né, sobre as reformas trabalhistas, também se insere na lógica isso como eficiência do... Né? Na sequência... É rigorosamente isso. A Maíra falando e... Andréa, e é mais grave, porque o neoliberalismo ele surge como uma teoria econômica. Lá com Mises, Hayek, depois isso vai, a partir do Chile, pós-Allende, né, do Chile, do Pinochet, isso adquire áreas hegemônicas, está sendo espalhado para todo mundo, mas surge como uma teoria econômica. Depois, isso vira um modo de governo, é a tal da governabilidade neoliberal. Hoje, é ainda mais profunda a influência neoliberal na vida das pessoas, porque não é só mais um modo de governo, é também, e principalmente, um modo de pensar que se tornou natural. O que nós hoje chamamos de naturalização do absurdo está intimamente ligado a essa racionalidade, esse modo de pensar. Agora, inegavelmente, a questão da produtividade, os índices de eficiência, os critérios de promoção, tudo isso fortemente ligado a esse modo de pensar por números, a esse modo de pensar, esse modo de governar, que nós poderíamos chamar de numérico financeiro, que é neoliberal. Eu vou dar um exemplo que pode chocar alguns, mas há pouco tempo atrás se tentou instalar no Rio de Janeiro um critério de promoção por merecimento, no qual
a sentença condenatória na área criminal valia 2 pontos e a sentença absolutória 1 ponto. Percebam a loucura da coisa. E tinha um fundamento que era lógico, a sentença condenatória dá mais trabalho. Mas não é disso que se trata. Porque, na lógica neoliberal, a efetividade constitucional, ou seja, a produção de efeitos adequados à Constituição, perde espaço para a eficiência economicista, que é a produção de números. Então, como disse a pessoa que perguntou, pouco importa a qualidade da prestação da entrega jurisdicional. O importante é entregar muitas sentenças. E com outro detalhe, muitas vezes determinados processos se tornam em si uma mercadoria a ser explorada. É o que nós estamos chamando de espetacularização do processo. Determinadas causas, determinados casos se tornam em si também uma mercadoria. Tudo isso consequência direta da racionalidade neoliberal. De fato, gente, eu peço desculpas, minha internet está oscilando muito aqui. Maíra faz uma pergunta, né, e aí provocando, podemos dizer que o Brasil alcançou em algum momento o status de uma democracia efetivamente consolidada, ou, de fato, utilizando a classificação de Boaventura, seríamos uma democracia de baixa intensidade? Sim. Viviane Ferreira pergunta, professor, vi que um dos seus livros refere ao que o Poder Judiciário, na pós-democracia, deixa de ser garantidor de direitos fundamentais e passa a assumir função política de regulador das expectativas dos consumidores. Numa perspectiva do cenário que se desenha, a valorização do papel do juiz constitucional, né, esses caminhos que a gente está buscando. Desculpa, eu não entendi o final da pergunta. Se, numa perspectiva de esperança do cenário que se desenha, resgatar a valorização do papel do juiz constitucional seria um caminho. Sim. Vamos lá. Primeira questão da Maíra. Tá interrompendo. De fato, o Brasil sempre foi aquilo que o Boaventura chamou de democracia de baixa intensidade. Logo, essa mutação da democracia de baixa intensidade para o que eu tenho chamado de Estado pós-democrático se deu sem traumas. Mas é uma mutação importante. Por quê? Na democracia de baixa intensidade, há uma espécie de seletividade democrática. Mas os valores democráticos, as regras democráticas, os princípios democráticos ainda importam no jogo político. Na pós-democracia, o que há é, a partir de um profundo processo de dessimbolização, o que há é o fato concreto de que esses valores, esses princípios e essas regras passam a não importar mais. Eu tenho trabalhado com uma hipótese, que eu estou escrevendo sobre ela, que é o da justiça paranoica. Resumidamente, para explicar isso, dessa mudança da democracia de baixa intensidade para pós-democracia. Na democracia de baixa intensidade, nós ainda temos a existência de limites externos que são considerados no momento do juiz julgar, por exemplo. Então, mesmo quando nós poderíamos criticar algumas decisões e apontá-las como em desconformidade com a Constituição, nós ainda citávamos a Constituição, procurávamos fazer interpretações da Constituição e por aí vai. Hoje, os limites externos, eles são abandonados. A Constituição é abandonada, os códigos são abandonados, as leis são abandonadas, até os limites éticos, no momento da decisão, são abandonados. E são substituídos por aquilo que, na psicanálise, se chama de lei imaginária, de lei interna. Então, você afasta a Constituição para fazer prevalecer na tua decisão aquilo que você considera mais justo, aquilo que você considera o mais correto, a partir da imagem, do teu imaginário, a partir da imagem que você faz do justo e do correto. Isso te permite, por exemplo, afastar
mesmo os limites semânticos do texto constitucional. Vou dar um exemplo que não é do direito do trabalho, mas do processo penal, tá? A tal da presunção de inocência, quando a Constituição fala em trânsito em julgado. A pessoa afasta o limite semântico, diz que o trânsito em julgado não é trânsito em julgado, por mais que exista uma lei definindo o que seja trânsito em julgado. E faz isso com as mais variadas desculpas. Uma das principais, hoje em dia, uma desculpa que é dada, inclusive nos tribunais superiores, é que nós temos que afastar a literalidade da Constituição para fazer prevalecer a voz das ruas, ou o sentimento constitucional do povo. E o que é o sentimento constitucional do povo? O que é a voz das ruas? Muitas vezes a opinião publicada pelos meios de comunicação de massa, que também são grupos econômicos e, portanto, atendem a interesses econômicos. Muitas vezes, o que o juiz tem como a voz das ruas, ou o sentimento constitucional do povo, nada mais é do que o seu próprio sentimento do que deveria ser a Constituição, mesmo que esse sentimento esteja em oposição ao que diz a lei, o que diz o Código, o que diz a Constituição. Na Alemanha nazista, e esse discurso vem de lá, o principal teórico que discute essa necessidade do afastamento das formas é Carl Schmitt, teórico ligado intimamente à produção do direito no período nazista. Carl Schmitt dizia que era necessário ouvir a voz do povo, e a voz do povo era verbalizada por quem? Por Hitler, pelo Führer. Então, em certo sentido, hoje, muitos juízes se sentem o Führer do processo. Ele é a pessoa que vai canalizar, que vai incorporar, que vai receber a voz do povo e vai fazer com que a sua decisão seja mais constitucional, mais justa do que o que está previsto na Constituição ou na legislação. Isso está cada vez mais presente. A essa hipótese eu tenho chamado de justiça paranoica, na qual certezas do juiz, ainda que delirantes, então, as certezas podem até ser delirantes, se substituem a qualquer limite externo, se substituem a Constituição, se substituem a, por exemplo, as provas. Então, eu tenho convicções, mas não tenho provas, então a certeza vale mais do que a prova. E começa a funcionar um quadro mental paranoico, no qual o processo perde a sua natureza de tentativa de reconstruir historicamente e eticamente um determinado fato e se torna um instrumento para fazer prevalecer essa certeza do julgador. Então, essa é a questão que eu queria conversar com a Maíra. Em relação à questão da Viviane, estou convicto de que esse estado de coisas inconstitucional hoje em dia só pode ser superado a partir da modificação da racionalidade neoliberal e, portanto, da modificação do imaginário neoliberal, que faz com que todo mundo se veja como uma empresa ou que o modelo da empresa seja adotado para todas as relações, inclusive as mais íntimas, inclusive as relações de cunho amoroso, né? É a lógica do ver o outro como concorrente, alguém que está querendo levar vantagem. Então, se você está cedendo, é porque o outro está ganhando e você não quer ceder porque você não quer perder lucro. Então, abandonar esse imaginário neoliberal e abandonar essa normatividade neoliberal que prega a ilimitação. Eu tenho sustentado, a partir também de uma série de autores, como, de novo, citando o Laval, Dardot, o Tony Negri, dentre outros, a necessidade de resgatar a esfera do comum, de substituir a racionalidade neoliberal, que é essa racionalidade que negocia com tudo e com todos, por uma racionalidade que parta de uma esfera do inegociável. E dentro dessa esfera do inegociável, os direitos fundamentais são o inegociável normativo. Não dá para negociar com direitos trabalhistas, não dá para negociar com direitos individuais. Dentro dessa lógica, o poder judiciário e a justiça constitucional assume a função de defender o inegociável. Eu queria trazer para vocês uma constatação, que não é minha, é do Ferraioli, num livro chamado Princípio Iuris, que é a grande obra do Ferraioli posterior ao Direito e Razão.
Direito e Razão foi um livro que ele escreveu em 1989, pensando muito no direito penal. Depois ele escreve o Princípio Iuris, que basicamente ele faz uma leitura de todo o fenômeno jurídico. Então ele vai dizer que dois são os valores da jurisdição democrática. Ferrari vai dizer, isso ele já dizia lá no Direito e Razão, mas ele vai aprofundar no Princípio Iuris, que dois são os valores da jurisdição democrática. O juiz democrático trabalha com verdade e com liberdade, nas mais variadas tendências. O conceito de liberdade não se resume à liberdade neoliberal de contratar e acumular capital. Então, é liberdade mesmo, a verdadeira liberdade, dentro da tradição liberal. No modelo da racionalidade neoliberal, tanto a verdade quanto a liberdade se tornam objetos negociáveis. Percebam, a racionalidade neoliberal gera a era da pós-verdade. O que é a pós-verdade? É um discurso que produz efeitos de verdade sem ser verdade. A racionalidade neoliberal admite e naturaliza as fake news, que são mentiras que são tomadas como verdade na medida em que confirmam preconceitos e pré-compreensões do receptor. Então, a verdade se torna algo relativo, algo que possa ser relativizado o tempo todo, inclusive pelo Poder Judiciário. A liberdade também se torna objeto de negociação. Vou dar um exemplo do jurídico, do direito. Né? A delação premiada, o que é isso? A colaboração premiada? É um acordo que envolve a relativização da verdade e da liberdade. A verdade é substituída pela informação. A verdade é sempre complexa. Ela implica em positividades e negatividades. Nada é linear quando se fala a verdade. Nada é totalmente positivo nem totalmente negativo. E a informação? A informação está ou foi criada no registro da mercadoria. Logo, ela é mera positividade. A lei de delação premiada fala em informação útil. O que é informação útil? É aquela que confirma a hipótese acusatória. Quem vai considerar útil? O acusador, o inquisidor. Logo, útil é aquilo que confirma a hipótese acusatória. Então, se o pretenso delator fala a verdade, como é positividade e negatividade, pode ser que aquilo não interesse ao inquisidor. Então, a verdade é substituída pela informação. E essa informação é comprada pela liberdade. O cara está preso, se ele falar o que o inquisidor quer ouvir, ele é posto em liberdade. Perceba, eu estou dando um exemplo da justiça criminal, mas isso se aplica a todos os modelos de justiça. Pense nos acordos trabalhistas, no qual a liberdade do trabalhador é relativizada profundamente a partir de uma ameaça do empregador, muitas vezes. Sempre que isso é naturalizado, em que você relativiza profundamente os valores democráticos da verdade e da liberdade, nós estamos diante da lógica neoliberal. Mudar a lógica neoliberal significa voltar a valorizar verdade, voltar a valorizar a liberdade, voltar a valorizar as formas jurídicas como obstáculos contra a opressão e fazer, de novo, do juiz constitucional o quê? O garante do comum, o garante dos direitos e garantias fundamentais, que são a dimensão normativa do comum. André, posso fazer uma pergunta? Oi. Claro. Rubens, você está falando e assim, me ocorre uma questão que a gente pode bifurcar em dois caminhos. Né? Você usa muito a categorias da psicanálise, do pensamento lacaniano, e Lacan tem um texto, acho que de 1900, por volta de 50, por aí, em que ele fala que o tempo do sujeito, o tempo é um tempo, no tempo lógico, ele precisa, vamos dizer, para que o sujeito reflita e atue, precisa de 3 tempos. O tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de agir. Né?
Então, a verdade subjetiva precisaria desses 3 tempos. E a gente percebe que, hoje, com essa lógica neoliberal, com essa racionalidade neoliberal, que, vamos dizer, se traduz na conexão, na comunicação e na cena pública das redes sociais, isto está extremamente comprometido. Não é? Há uma certa lógica que comprime o tempo, a temporalidade é absolutamente comprimida, e o sujeito é inundado por um excesso de demandas, um excesso de desejos, um excesso de informação, e por uma contingência, uma demanda de uma resposta sempre imediata, seja na cena privada, seja na cena pública, ou seja, o sujeito não tem o tempo diante desse excesso, desse oceano de estímulos, de inputs que ele recebe todo dia e que ele tem que reagir para isso imediatamente, né? O tempo da rede social é o tempo do agora. Você não pode esperar para responder aquele post daqui a 30 minutos, porque ele já saiu. Há um negócio, há uns stories que de não sei de quantos minutos, em quantos minutos ele vai embora, enfim. Então, a resposta tem que ser sempre imediata. E alguns apontam isso, o grande problema, um dos grandes estimuladores da violência, da agressividade, e, portanto, dessa resposta sempre paranoica. O sujeito não tem tempo de mediar o estímulo com a reflexão, com a compreensão e depois com o estabelecimento da ação. Então, isto, você, na sua compreensão, isto seria... como você pensa isto, esta compressão do tempo na vida moderna? E aí, então, isso teria que reflexos teria em termos políticos, não é? Em termos da intervenção do sujeito na cena pública, que esse excesso, o sujeito sempre esse excesso, e a resposta da violência e da agressividade como uma resposta sempre possível diante dessa imediatidade. E como isso se reflete no processo, vamos dizer, nessa visão contabilista, econômico-financeira do processo, na medida em que nós, juízes, também somos demandados nesta mesma circunstância. O tempo do processo, a construção da verdade, ou a reconstrução da verdade no processo, precisa de um tempo. Não é? O processo precisa ter um tempo, desde a postulação até a produção da prova, a reflexão do juiz sobre a prova, e até que ele forme uma convicção sobre aquilo. No entanto, nós somos sempre demandados a responder cada vez mais rapidamente. Ou seja, o processo ideal nessa lógica neoliberal seria o processo que, no mesmo dia em que ele se instaura, ele é resolvido e é cumprido. Não é? Quer dizer, como é que você imagina isso? Queria ouvir nessa sua reflexão sobre a pós-verdade, sobre a pós-democracia, não é? Esse tempo sem tempo, esse tempo da compressão é um tempo que conspira para a afirmação desse modelo, para a ampliação desse modelo nessas duas vertentes. Olha, perfeito o teu comentário. De fato, o tempo lógico é um tempo que não pode ser formatado, é um tempo que não pode ser transformado em mercadoria, e ele se opõe justamente à concepção neoliberal de tempo, a essa imagem, a essa visão de um tempo no qual segundos geram perda de lucro ou a possibilidade de perda de vantagens pessoais. Nós temos, então, cada vez mais um quadro de ação sem reflexão, porque ação sem reflexão aumenta a produtividade, ao mesmo tempo em que gera aquilo que a Hannah Arendt chamava de banalidade do mal. Percebam, eu atuo sem pensar, eu atuo sem refletir sobre as consequências do meu ato. Eu produzo em sequência, sem parar para refletir sobre a consequência do seu ato. É a mesma base daquilo que a Hannah Arendt chamou, lá quando vai estudar o processo de Eichmann, de banalidade do mal. É aquele burocrata
que atua sem pensar no que se está fazendo. Isso é consequência de uma formação da subjetividade, de um processo de subjetivação que gera essa lógica financeira econômica, que gera essa lógica da eficiência economicista, que gera aquilo que eu chamei, num livrinho chamado Sociedade Sem Lei, de idiotização da população. A palavra idiota ela surge como uma palavra para significar a pessoa que não se preocupa com o outro, que não se preocupa com o comum. E cada vez mais nós produzimos idiotas, produzimos pessoas incapazes de reflexão. Se o Homo sapiens ele é definido como aquele homem capaz da dúvida e capaz da reflexão, capaz do pensamento, o Homo idiota, o Homo estúpidos, né, para fazer o paralelo com o Homo sapiens sapiens, o Homo estúpidos é aquela pessoa incapaz da pausa para a reflexão. E isso é um projeto de formatação através daquilo que Deleuze chamou de máquinas de produção de subjetivismo. A televisão, as escolas, as universidades e hoje, principalmente, as mídias sociais. E aí a gente vai deslocar a conversa para uma questão importantíssima, que é a do poder digital, que eu tenho chamado de poder numérico, que é um dispositivo que está nas mãos também dos detentores do poder econômico. É um dispositivo que diz o que você deve pensar, como você deve pensar, o tempo que você deve agir. Aliás, tem um documentário muito bom que está na... Não diz nada demais, mas ele é muito explícito, que está na Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, embora eu tenha esquecido o nome agora. Vocês lembram qual é o Poder das Redes ou algo parecido? O dilema das redes. Vale a pena, porque trata justamente disso, que é o poder numérico. O poder que está ligado a um outro dispositivo, que é o do algoritmo. Isso não tem nada de aleatório, isso não tem nada de técnica, isso é uma opção política. Eu poderia aqui fazer um longo retrospecto para dizer que a internet foi descoberta pelo governo, pelos militares dos Estados Unidos, né? Foi eles que produziram a internet, e que o poder dessas grandes corporações que exercem esse poder numérico se resume a 5 ou 6 empresas, ali, principalmente no Vale do Silício. Mas isso para dizer o quê? Que é uma decisão prévia do programador, que é uma decisão política, e que nós acabamos por reproduzir sem ter consciência disso. Ou seja, mais uma vez, sem reflexão. Daí o risco enorme desses projetos de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Essa ideia de que poderemos utilizar a inteligência artificial para decidir melhor. Porque isso, em regra, ignora o fato de que tem alguém lá atrás programando o que é o, abre aspas, melhor. Melhor para quem, cara pálida? Perguntaria o índio diante do colonizador. Vocês vieram aqui melhorar a nossa vida em que sentido? Então, há alguém alimentando a inteligência artificial. Então, há uma inteligência economicamente dirigida por detrás da inteligência artificial, o que é um problema se nós pensarmos em uma justiça comprometida com a efetividade constitucional e não com a eficiência economicista, ou seja, em facilitar o poder econômico em detrimento da realização de direitos e garantias fundamentais. Então, acho que a questão do poder numérico é uma questão importantíssima hoje, que o poder numérico atua a partir da mesma racionalidade neoliberal e produz esse mercado dos dados, que é não só vender os dados individuais, que esse mercado se apropria sem o nosso conhecimento, mas, mais do que isso, nos manipular a ponto de nos formatar para não pensar. Aquela ideia de ficar apertando compulsivamente o like ou ficar mexendo no celular compulsivamente, produzindo com isso dados
e atendendo aos interesses de uma camada muito pequena da população. Para não falar da facilidade com que o poder numérico também interfere na soberania popular, ou seja, no momento das decisões mais importantes da população no plano coletivo. Eu espero Jefferson, ter falado mais ou menos na linha do que você propôs. Professor, tem várias perguntas aqui que já foram respondidas, então eu até pediria aos colegas que reproduzissem no chat as que não foram ainda respondidas. Juvencio faz uma pergunta aqui: o professor acredita que o estado de exceção tende cada vez mais a se apresentar como um paradigma de governo dominante no mundo contemporâneo? Maurício pergunta: professor, a autonomia dada aos bancos centrais em várias nações é um sinal dessa fragmentação dos estados nacionais e sua anexação à espécie de estado planetário plutocrático? Maíra tinha feito uma pergunta similar de Jefferson, né, aqui, e aí eu não vou reproduzir. Inclusive, ela fala de Lacan também. Você utiliza muito nos seus escritos, cita muito Lacan em suas falas. Poderia abordar a questão do empobrecimento subjetivo, a flexibilização de regras, princípios e normas fundantes da própria civilização, que passaram a ser tratados como negociáveis, passando tudo e todos a serem considerados objetos descartáveis. Teria o capitalismo nos levado a esse quadro de perversão enquanto sociedade, onde já não há freios éticos para a violação de limites civilizatórios? Colegas, eu peço que vocês coloquem novamente no chat as perguntas que não foram respondidas ainda, por favor. A primeira pergunta, relacionada ao estado de exceção, ao paradigma do estado de exceção, ela é visivelmente ou fortemente influenciada pelo Agamben, pela produção do Agamben. Eu acho que ele está correto, embora eu veja a questão a partir de um outro ponto de vista. Me parece que nós não estamos mais no paradigma do estado de exceção, na medida em que a exceção se tornou regra no Brasil. Quando Agamben fala em estado de exceção, ele está falando de uma modificação do comum, do movimento comum. E, nesse sentido, eu estou de acordo com ele. Há um novo paradigma de atuação. Mas me parece que falar em estado de exceção hoje pode dar a impressão de que nós conseguiríamos retornar ao status quo ante, que era o estado de não exceção. Isso me parece equivocado. Pelo menos eu tenho trabalhado nesse sentido. Nós não vamos conseguir voltar para o que nós tínhamos antes. O que nós temos que fazer é construir algo novo. E a proposta de construir algo novo, que passa pela revitalização do significante comum, não significa, por exemplo, reproduzir as experiências fracassadas do socialismo real ou do comunismo tal qual ele se apresentou. Muito pelo contrário. É produzir algo novo, no qual, por exemplo, o Estado vai ser fundamental, mas o comum não se identifica com o Estado. O comum é aquilo que diz respeito a cada um de nós e que nós construímos juntos, coletivamente, para além do Estado e para além das instituições. Questão do Banco Central. Isso é tipicamente neoliberal. Isso significa, mais uma vez, a ausência de um limite, que o Estado passa a também significar um obstáculo. Logo, nós temos a ideia da autonomia dos bancos centrais, é a ideia de um governo do capital, é a ideia de um governo dos detentores do poder econômico para os detentores do poder econômico, no qual sequer o Estado se torna um ator relevante para a definição das políticas econômicas. Então, estou totalmente de acordo com o colega que fez o comentário. O empobrecimento subjetivo é um fenômeno que não é de hoje, está ligado ao empobrecimento da linguagem, que, por sua vez, é consequência desse processo de dessimbolização. A linguagem é empobrecida e os limites desaparecem. Quando a gente fala em simbólico, nós estamos falando, com Lacan, de linguagem, do registro da linguagem. É no momento em que o homem é lançado na linguagem, em que aparecem os limites, dentre eles, os limites postos pela linguagem, porque a linguagem não dá conta do todo. Nós nunca conseguimos dizer com palavras o todo.
nós não conseguimos nunca representar o real. Daí, aquela distinção que o Lacan faz de real, simbólico e imaginário. Então, o registro do simbólico é o registro da linguagem, é o registro dos limites. Quando a criança percebe que a mãe não lhe pertence, que existe um terceiro, normalmente a figura do pai, que pode ser representada por uma mulher, não tem problema, eu estou falando de posição, né, em termos psicanalíticos. Quando a criança percebe que não pode tudo, a introjeção do limite. A isso Freud chamou de castração. A isso Lacan vai retomar e vai chamar de não do pai, nome do pai, non de père. Quer dizer, o não que o pai dá, ou que alguém dá dizendo, olha, criança, você não pode tudo. Isso é o simbólico. Esse simbólico hoje, a partir do capitalismo, e quem fez a pergunta está completamente com razão, a partir do capitalismo, esse simbólico ele vai se enfraquecendo, a linguagem vai se enfraquecendo, as palavras param de significar. O que é um significante? Um significante é aquilo a que vai se dar um significado. Só que o significado... Desculpem. Só que o significado nada mais é do que um outro significante. Isso está lá no Lacan. Tentando simplificar esse papo lacaniano, que, de fato, é um papo meio complexo. Eu vivo me perdendo quando eu vou falar de Lacan também. Professor... Oi, está caindo aqui. Aqui. Voltou. Então, vamos lá. O que eu estava falando? De Lacan. Tá. Significado nada mais ser do que um outro significante. Agora está falando disso por quê? Porque Maíra perguntou sobre o empobrecimento subjetivo, né? Tá bom. E aí... Então, nós percebemos hoje que os significados que nós damos aos significantes estão profundamente empobrecidos. Nós tomamos por verdade aquilo que efetivamente não é verdade, por exemplo. Né? Quando a gente fala em empobrecimento subjetivo, a gente pode lembrar desses discursos prontos. As pessoas hoje falam por meme. As pessoas falam por frases prontas. Você está falando alguma coisa, vem o cara e diz, vai para Cuba. O bandido bom é bandido morto. Esses slogans argumentativos são um claro sintoma do empobrecimento da linguagem, do empobrecimento subjetivo. Cada vez mais nós falamos por kkk, hahaha, joinha. Não é assim que nós nos comunicamos no WhatsApp? Isso tudo significa o quê? Que nós estamos perdendo a capacidade de se comunicar com a diferença, porque tudo isso gera uma espécie de tentativa de tornar tudo homogêneo, de cada vez mais negar a complexidade dos fenômenos que também estão na complexidade da linguagem. As pessoas não leem mais. Quando muito leem, se informam por grupão de WhatsApp, com todas as consequências que daí advêm. Percebam, essa linguagem empobrecida, no Brasil, vai se encontrar com um imaginário autoritário e estamos lançados no caos. Vamos caminhar para a barbárie. No Brasil, por causa desse empobrecimento cada vez mais constante da linguagem, desse imaginário autoritário, nós nunca conseguimos elaborar satisfatoriamente fenômenos como, por exemplo, a escravidão. Qual a consequência de não termos elaborado adequadamente o fenômeno da escravidão? Nós, ainda hoje, naturalizamos uma espécie de hierarquia entre as pessoas. Nós consideramos pessoas de primeira e segunda classe. No Brasil, nós temos elevador de serviço, no qual, no elevador social, algumas pessoas não estão autorizadas a entrar. No Brasil, nós temos pessoas matáveis e pessoas não matáveis. O garoto indo para a escola de uniforme, que é alvejado por um tiro, gera comoção por um dia, 2 dias. Se esse garoto estiver na Zona Sul, a Zona Sul para. Vão ser manchetes de jornais e da televisão durante Zona Sul do Rio, para quem não sabe, a elite carioca. Tá? Então, isso aí vai gerar uma comoção
bárbara na sociedade, porque existem pessoas matáveis e pessoas que não são matáveis. Se eu, para entrar no meu prédio, tiver que passar por um policial, isso será tido como absurdo. Agora, pessoas, para entrar nas suas casas, têm que ser revistadas por policiais. Isso é o quê? É uma consequência do fato de nós não termos elaborado sequer o fenômeno da escravidão. Nós não elaboramos adequadamente a ditadura civil-militar instaurada em 64. Então, nós ainda temos uma grande parcela da população que imagina ou que idealiza a ditadura como um momento de paz, tranquilidade, lei, ordem e de ausência de corrupção, quando, na realidade, aquele momento era marcado por violência, arbítrio, opressão e muita corrupção. Muita gente ficou rica no período da ditadura militar, inclusive alguns donos de meios de comunicação de massa. Isso tem que ser dito. Então, muita gente vive naquilo que o Bauman chama de retrotopia. É uma visão idealizada do passado. A gente quer voltar ao passado, mas um passado que, na realidade, nunca existiu. E muita gente votou na última eleição tentando voltar a essa segurança de um passado, mas de um passado mítico, de um passado que nunca existiu. Tudo isso é consequência dessa conjunção de fatores. Um imaginário autoritário e uma linguagem empobrecida que é incapaz de permitir a elaboração de fenômenos complexos. Tem mais perguntas, professor. Giovanni Batista pergunta, professor, se o Príncipe fosse escrito hoje, que conselhos subliminares Maquiavel escreveria à racionalidade contramajoritária, costumeiramente reativa? A pergunta é fantástica, né? Eu poderia sair de uma maneira meio canalha, dizendo que se o Príncipe fosse escrito hoje, ninguém leria. Ou dificilmente seria publicado, porque o poder econômico impediria a divulgação do livro. E os algoritmos nunca indicariam a leitura de um livro como o Príncipe. Mas agora, falando sério, eu acho que o Príncipe poderia ser escrito da maneira como foi e deveria ser lido hoje, que ele é importantíssimo para entender a política. Eu acho que o Príncipe é o grande livro da política com P maiúsculo. Muitas vezes ele é reduzido a uma visão simplista de quem não leu, ou leu nota de rodapé, ou leu citação do Príncipe, como aquela lógica, né? Dos fins justificam os meios. Mas a produção do Maquiavel no campo da política vai muito além disso, né? Maquiavel está discutindo profundamente as bases da República e as bases da ação política racional. Então, eu teria dificuldade de saber como Maquiavel, com as informações que ele detém hoje, ou que não detém, escreveria o Príncipe, mas eu acho que não seria muito diferente. Acho, sim, que o Príncipe não teria a repercussão que teve. Aliás, é difícil ver, hoje em dia, um ensaio, um estudo produzido com seriedade, conquistar as mentes dos seres pensantes no Brasil e no mundo, de modo geral. Nós vivemos, isso é um sintoma claro desse empobrecimento da linguagem, do empobrecimento subjetivo, que é o empobrecimento da pessoa enquanto ser pensante. Viviane Ferreira faz uma pergunta também aqui. No contexto da lógica neoliberal, para o Poder Judiciário, as metas, ranqueamento entre juízes, parametrização e controle de produtividade via instrumentos tecnológicos, etc., né, favorece a incorporação subjetiva pelo magistrado da ideia de sujeito de desempenho, levando o juiz a priorizar a necessidade, na verdade é uma pergunta, levando o juiz a priorizar a necessidade de gerar resultado em substituição à necessidade de composição do conflito. Eu acho que é uma pergunta-resposta, né? É exatamente isso. Quem foi que fez a pergunta? Viviane Ferreira. Foi no ponto. Agora, já que ela, na pergunta, respondeu, eu estou de pleno acordo com ela, essa necessidade do desempenho gera uma série de problemas, inclusive de ordem psicológica, né? Nós temos aí os burnouts, as depressões. Por quê? Porque uma das coisas geniais desse aprofundamento capitalista neoliberal, uma das coisas geniais desse fenômeno foi justamente produzir uma espécie de autocontrole ou de autoopressão. Não há mais a necessidade de um terceiro para te oprimir, para te obrigar a trabalhar.
você mesmo se sente impelido a esse desempenho maximizado. O tal do mito da meritocracia, né? Se você for bom, se você... Tudo isso te leva a querer produzir cada vez mais, alcançar cada vez um maior desempenho. E quando nós não alcançamos esse desempenho, que também está lá no nosso imaginário, nós começamos a ser acometidos por graves problemas mentais. A quantidade de suicídios, inclusive da juventude, aumenta muito em razão dessa lógica, dessa crença num desempenho, nessa busca por um desempenho que nós, diria Nietzsche, demasiadamente humanos, não conseguimos alcançar. Percebam, a maioria dos tribunais apontou um aumento da produtividade a partir do trabalho em casa. Isso é bom? Depende. Se os direitos e garantias fundamentais da população estiverem sendo atendidos, sim. Mas se representar um mero aumento de produtividade, está representando que nós estamos trabalhando mais, estamos sendo mais controlados, estamos nos sentindo mais obrigados a trabalhar para gerar produtividade, para atender a eficiência economicista e não a efetividade constitucional. Eu, como juiz, tenho casos que eu não consigo sentenciar num dia, eu tenho que parar para pensar, eu tenho que estudar. E quando eu tenho uma pressão para uma maior produtividade, porque fulaninho da outra vara dá 20 sentenças enquanto você só dá uma, eu estou falando com muita tranquilidade, porque antes da pandemia, minha produtividade era uma das maiores do tribunal, embora eu nunca tenha tido preocupação com isso. Então, eu estou falando muito tranquilamente. Mas se você começar a se preocupar que você está dando uma sentença enquanto o outro está dando 20, a possibilidade de você entrar nessa lógica que desconsidera direitos e garantias fundamentais ou considera os direitos e garantias fundamentais um obstáculo à tua própria eficiência, à tua própria produtividade, é enorme. E nós vamos caminhar cada vez mais para uma lógica na qual você, órgão do Poder Judiciário, você, parte da agência judicial, está servindo a interesses que muitas vezes você nem sabe quais são, né? O que é um grande problema. Aí só dizendo, né, Vivi, a busca da solução do processo e não da solução do conflito, né? Complementando lá. Sim. Nós somos levados e cobrados por isso, solucionar o processo e não o conflito. E o conflito continua aí. Mas João Batista faz uma pergunta aqui, professor. Yuval Harari, em seu livro Sapiens, defende que os trabalhadores estão rapidamente deixando de ser relevantes na economia atual, marcada pela automatização e crescimento da inteligência artificial. O senhor acredita que esse fenômeno implica a perda de poder político da sociedade em face das corporações e, por conseguinte, estaria produzindo a ruína do modelo democrático? Acho que para o professor o modelo democrático já foi, mas... Professor, com o João. Você ouviu a pergunta? Né? Eu estou de pleno acordo com o que o João disse. Agora, não há necessariamente uma perda do poder político a partir do processo de automação. O que há é a perda da importância do trabalho e do trabalhador na luta, para utilizar a famosa expressão marxista, né? Na luta de classes, né? O que há é a perda da importância do trabalhador na luta de classes ou o enfraquecimento do coletivo em detrimento do poder econômico. Dois são os principais problemas, hoje em dia, que levam à barbárie e que levam a esse movimento em direção ao fim da humanidade. Um deles é a crise climática, que é um excesso, e o outro é a automação. Agora, esses fenômenos são também resultados de uma opção política. Então, a solução para tentar resgatar uma espécie de desejo democrático que desapareceu, para construir um outro mundo diferente desse que hoje está sendo dado como inevitável, passa por mudar essas opções políticas. O que significa que, quando se fala no processo de automação, com a redução dos empregos, há uma decisão de alguém pautada por essa racionalidade neoliberal que visa aumentar o lucro com o quê? Com a diminuição das despesas
com o trabalhador. Isso é sempre uma opção política. E como toda opção política, pode ser feita uma opção em sentido contrário. O que a racionalidade neoliberal produz é vender essa opção como não sendo uma opção, como sendo natural, como sendo a única coisa possível a ser feita. Então, há opções, há possibilidades. Tem um livro sensacional, acho que acabou de ser traduzido para o português, que é o novo livro do Piketty, Ideologia, Desigualdade e Ideologia, ou algo parecido, que ele vai dizer lá, a desigualdade não tem nada de natural. Quando a gente fala em desigualdade, a gente está falando o quê? Que é uma decisão política nesse sentido. A perda dos empregos também é uma decisão política de alguém que quer ganhar mais, reduzindo despesas. E aí entra a necessidade do Estado. Né? Aí entra a necessidade de um Estado regulador. Aí entra a necessidade de alguém que diga de um limite externo a essa ânsia por cada vez mais lucro em detrimento de tudo e de todos, em detrimento do comum. Então, esse processo de automação, esse medo também da automação não é um medo novo. Desde a Revolução Industrial existiu. Existem indicadores de que, muitas vezes, a perda de um emprego gerou o surgimento de outro emprego, mas não é algo que possa ser deixado de lado para a mão invisível do mercado resolver, porque não vai resolver. Mais uma vez, quando a gente fala de automação, nós temos que resgatar a perspectiva do comum. Mais gente desempregada, mais gente sem ter condição de vida. Não é um problema individual de quem está passando fome. É um problema de todos nós. Todos nós somos responsáveis pela vida digna para todos e para todas. Marcelo Prata, professor, pergunta aqui, na sua visão, na visão do professor Casara, qual seria o objetivo oculto dos governantes que pregam o desprezo pelas medidas de combate à pandemia e, por consequência, de suas vítimas? Mais uma vez, o que nós temos ali? Tomadas de decisão a partir de cálculos de interesse, visando lucro ou vantagens pessoais de uma pequena parcela da população. Sempre. Pura racionalidade neoliberal. Puro governo por números, sem preocupação com a vida. Quem coloca em oposição economia e saúde tem sérios problemas cognitivos ou está agindo de má fé e desconhece qual é o próprio conceito de economia. Essa visão de economia como mero cálculo, como algo da ordem da matemática, como algo da ordem da mera lógica, é uma visão politicamente direcionada, é uma visão ideológica. Daí porque não dá para falar de economia sem levar em consideração direitos fundamentais. Não dá para falar de economia sem levar em consideração a chamada pauta verde. Não dá para falar de economia sem levar em consideração a saúde da população. Tudo isso faz parte da economia. Não podemos tratar pessoas como números, não podemos tratar pessoas como objetos descartáveis. Então, essa tendência de parte dos nossos diretores, dirigentes políticos, cometi um ato falho aqui, chamei de diretores, né, para uma empresa, porque a lógica é de empresa, né? O Estado transformado em empresa. Essa tendência de dirigentes políticos, dos detentores do poder político, de colocar em oposição saúde e economia, é uma tendência ideológica pautada na racionalidade neoliberal. E vai levar às consequências típicas da racionalidade neoliberal, ou seja, no aprofundamento da crise do ponto de vista humano. Maíra, novamente, professor, como o senhor explica essa força atrativa dessa racionalidade neoliberal, que, de forma tão determinante, condiciona os seres sociais a aceitarem como inevitável a perda da centralidade do trabalho humano, a valorização do empreendedorismo em substituição ao trabalho regulado, a agirem valorizando o individualismo em detrimento da solidariedade, ao fim e ao cabo, em seu próprio prejuízo? Como o senhor explica essa força atrativa? O discurso, ele é sedutor.
o discurso neoliberal é sedutor. Todo mundo quer acumular riqueza, todo mundo quer obter vantagem pessoal, e o discurso é: se você seguir o nosso modelo neoliberal de agir e pensar, isso vai ser o racional, e você vai conseguir essas vantagens. Então, é essa mutação que faz com que, por exemplo, o egoísmo tenha sido transformado numa virtude. O egoísmo, que desde a tradição judaico-cristã sempre foi visto como um vício. A racionalidade neoliberal transforma ele numa virtude, ao mesmo tempo que transforma a solidariedade e a fraternidade em fraquezas. Se todo mundo é um empresário de si, se os outros são concorrentes, você ser solidário com o outro faz com que você tenha uma perda e o outro tenha algum tipo de vantagem. E isso, nessa lógica neoliberal, é considerado uma fraqueza. Você está deixando de ganhar para ajudar uma outra pessoa. Você está deixando de ganhar. Então, essa redução, esse desaparecimento mesmo de uma ideia de sociedade na qual a felicidade de um ela condiciona a felicidade do outro, e o Hayek, por exemplo, tinha isso muito claro no fim da sociedade. A Margaret Thatcher tem um discurso que ela diz isso: a sociedade não existe, o que existe são indivíduos. Então, essa maneira de pensar faz com que a ideia de felicidade se resuma à ideia da obtenção de lucro ou vantagem. E para quem é introjetado dessa maneira, quem passa a pensar assim, e está lá a televisão nos indicando para a gente pensar assim, está lá a indústria cultural, os filmes, o cinemão norte-americano nos levando a pensar assim. Tudo isso faz com que, cada vez mais, essa busca por lucro e por vantagens passe a ser internalizada como a única coisa que o indivíduo deve se preocupar. E, consequência disso é que hoje nós estamos cada vez mais fechados nas nossas casas, impedidos de sair à rua, com medo de ser vítima de algum tipo de violência, a partir da ideia de que cada um se basta, não é importante se preocupar com o emprego do outro, não é importante se preocupar com a saúde do outro, não é importante se preocupar com uma vida digna para os demais. Eu estou de acordo com a Maíra foi precisa na pergunta. Isso é um efeito dessa subjetivação, desse processo de subjetivação neoliberal, que faz com que a gente haja de uma determinada maneira sem parar para pensar. Eu acho que isso talvez seja o determinante. Nós não pensamos nas consequências macro das pequenas decisões que nós tomamos na nossa vida, dessas pequenas decisões egoístas que nós tomamos na nossa vida. O discurso, né, a propaganda, o discurso é sedutor, exatamente. Antônio Ricardo faz duas perguntas aqui. Qual o traço distintivo mais relevante da pós-democracia em relação à democracia? E se há diferença entre pós-democracia e democracia neoliberal? A democracia ela é constituída de valores democráticos, de princípios democráticos e de regras democráticas. Na pós-democracia, esse conteúdo de valores, regras e princípios, que é o conteúdo que nós chamamos ligado ao simbólico, isso desaparece. Há um processo de dessimbolização no qual as regras, os princípios, os valores democráticos passam a ser vistos também como obstáculos ao lucro ou às vantagens pessoais. Talvez esse seja a principal característica distintiva da democracia, mesmo da democracia de baixa intensidade, na qual só havia democracia para poucos, mas ainda havia democracia para alguns, da pós-democracia. Então, por exemplo, a vontade do povo manifestada pelo voto pode deixar de ter qualquer importância se a manutenção daquele eleito representar a perda de lucro ou a perda de vantagens pessoais. O respeito aos direitos e garantias fundamentais perde importância, pode ser afastado se aquilo representar, numa situação concreta, perda de direitos, perda de lucro, perda da capacidade de acumulação ou da obtenção de vantagens pessoais. A pós-democracia, ela surge, pelo menos na obra do Colin Krantz, como uma
característica inerente à racionalidade neoliberal, inerente ao processo neoliberal. Embora o neoliberalismo possa conviver tranquilamente com uma maior incidência de princípios, regras e valores democráticos, como já conviveu no passado. Se a gente pensar, por exemplo, no governo Clinton, os direitos fundamentais reconhecidos que eram concretizados naquela quadra histórica eram maiores do que são concretizados hoje no governo Trump, para não falar do Brasil, tá? Vamos falar lá dos Estados Unidos. Logo, o neoliberalismo tem essa característica de plasticidade, de capacidade de adaptação a diferentes contextos. Se amanhã ou depois, para os detentores do poder econômico, for útil, for importante, for interessante, resgatar princípios, regras e valores democráticos, eles fazem sem nenhum tipo de pudor. Sem nenhum tipo de pudor. Então, respondendo à pergunta, a pós-democracia surge da racionalidade neoliberal, da democracia neoliberal. Mas é possível a democracia ou resquícios de democracia a partir da racionalidade neoliberal que neguem o fenômeno da pós-democracia. A pós-democracia é a racionalidade, é o Estado neoliberal, é a racionalidade, é a consequência da racionalidade neoliberal hoje. Não foi ontem e pode não ser amanhã. Perfeito, professor. E aí, várias perguntas agora nesse sentido, né? Álvaro Maia pergunta se o senhor enxerga, no cenário atual, algum Estado com governo que seja exemplo de contraponto a esse modelo pós-democrático. E aí vem as provocações, né, George? Tal como conceituada, a democracia jamais existiu, de fato, em qualquer lugar. Viviane Brito pergunta, no Brasil já houve democracia? Maurício pergunta também, algum país na história praticou efetivamente a democracia? Em outras palavras, a democracia é um ideal entre nós? Ou seja, todas as perguntas estão sendo aí direcionadas, né? Pegaram um gancho aí de Antônio Ricardo. Duas coisas. Vou responder todas as perguntas, mas eu estou com um probleminha aqui de ordem técnica. Que horas tem? 11h39. Ainda temos alguns minutos, está acabando. Está acabando, é minha bateria. Deixa eu só... eu vou responder essa pergunta, depois eu vou sair aqui uns segundinhos para tentar arranjar um carregador para não ficar aqui sem conseguir conversar. Bem, vamos lá. Primeira questão. O que é a democracia? Para utilizar uma expressão weberiana, é um tipo ideal. É um processo. Ele não é um dado da natureza. Então, nesse tipo ideal, estão presentes algumas características. Dizer nunca existiu democracia significa dizer nunca existiu a presença dessas características, principalmente soberania popular, participação popular na tomada de decisões, participação direta ou via representantes e, por exemplo, concretização ou respeito aos direitos e garantias fundamentais. Evidentemente, em maior ou menor medida, isso existiu. Evidentemente, o ideal de democracia também não se identifica com aquilo que, na teoria política, nós chamamos de democracia liberal. Em certa medida, nós tivemos democracia liberal, inclusive no Brasil. Óbvio que não era uma democracia perfeita. Óbvio que no Brasil, menos do que em outros países. Por quê? Porque nós nunca conseguimos construir no Brasil uma cultura efetivamente democrática. Mas, por exemplo, a França construiu uma cultura minimamente democrática. Os Estados Unidos construiu uma cultura minimamente democrática. Querem ver a diferença? Vejam a reação à reforma da Previdência, à reforma trabalhista no Brasil, estou falando da reação popular, e vejam a reação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista na França. Eu estava lá na época das manifestações de rua. As duas reformas foram movidas pela racionalidade neoliberal, as duas reformas foram movidas num quadro de pós-democracia. Mas lá, a cultura democrática representou uma reação muito mais forte do que no Brasil. Então, a questão é mais simples. Não dá para negar a existência de democracia.
Quando a gente está aqui fazendo um evento para discutir democracia, significa que algo da democracia existe no Brasil, ainda hoje, ainda nesse quadro pós-democrático. Por quê? Porque existe aquilo que um pensador português chamado Rui Cunha Martins chama de metáfora do supermercado. O que é isso? Existem mudanças, algumas das vezes essas mudanças são paradigmáticas, mas falar que houve uma mudança paradigmática, como, por exemplo, da democracia para a pós-democracia, não significa dizer que os elementos, que os produtos do modelo anterior desapareceram. Então, você encontra ainda na pós-democracia produtos democráticos. E se existem produtos democráticos ainda na pós-democracia, é porque em algum momento existiu democracia, ou existiu condições democráticas da produção desses elementos. Se a gente reclama, e muita gente reclamou, por exemplo, que houve um golpe de Estado quando a Dilma Rousseff caiu, porque não existiriam crimes de responsabilidade. Não estou entrando aqui no mérito se teve ou não teve. Mas o fato de pessoas argumentarem a partir das regras do jogo democrático significa que algo de democracia existiu, inclusive, no Brasil. Quando a gente fala que hoje os direitos e garantias fundamentais estão sendo afastados, que os direitos trabalhistas estão sendo cada vez mais massacrados, nós estamos falando do quê? Nós estamos esgrimando, nós estamos lutando com um elemento tipicamente democrático, com um elemento ligado à ideia de regra do jogo democrático. Então, em certa medida, a democracia existiu no Brasil, pelo menos essa vontade de democracia, ela era muito evidente com a Constituição de 88, com o processo de redemocratização, ainda que meramente formal, do Brasil. Essa vontade de democracia desaparece, se percebe o desaparecimento dessa vontade de democracia quando nós naturalizamos a defesa, por exemplo, da tortura. Quando outro dia eu vi na praia uma faixa na qual as pessoas diziam pelo direito de não ter direitos. Percebam o absurdo da coisa. Isso é o quê? Isso é um sintoma do desaparecimento da própria vontade democrática, pelo direito de não ter direitos, pelo fim do Supremo Tribunal Federal. Quando, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós pensávamos ser impossível alguém defender o fim do Supremo Tribunal Federal e ter apoio popular significativo, óbvio que 1%, 2%, 3% da população sempre foi fascista. Só que hoje nós temos aproximadamente 30% da população, no mínimo, que não tem o menor desejo de democracia. Na Dinamarca, saiu uma pesquisa na qual 10% da população acha a democracia algo ruim. Esse desaparecimento da própria vontade de democracia significa o quê? Esse movimento, essa mudança paradigmática. Quando nós temos juízes que afastam texto de lei, os limites semânticos, eu não estou falando de divergência de interpretação, eu estou falando de afastamento dos próprios limites semânticos da lei, para fazer prevalecer o que ele acha que é justo, ou o que ele acha que é correto, a partir dos seus preconceitos, a partir das suas preconcepções, muitas das vezes autoritárias, nós estamos falando do quê? Desse desaparecimento dos valores, dos princípios e das regras democráticas. Nesse sentido, não é que eu acreditasse que havia uma democracia ideal. Isso, democracia ideal nunca existiu em nenhuma parte do mundo. Mas existia uma luta de forças, de poderes, no qual nós caminhávamos para aquilo que nós pensávamos ser a sedimentação de um modelo democrático, com todas as suas diferenças a partir de contexto, de tradições de cada país, de cada local, de cada tempo. Mas essa vontade de democracia me parece hoje ter desaparecido em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Excelente mesmo, André. Excelente. Muito bom. Quinta-feira de muito aprendizado. Ainda tem aqui umas considerações de Maíra, que eu vou passar para ele, e André Mariani também fez uma pergunta. Se alguém mais tiver, a gente já está chegando no finalzinho, eu peço que coloque aqui, porque eu já vou passar para as considerações finais, né? Tem pouco tempo agora. Eu queria ouvir a pergunta, André. A resposta. A de Álvaro. Eu também. Eu fiz a pergunta, mas ele não... Acho que ele não... Terminou respondendo outras e não respondeu essa. Eu vou fazer... Parece que a gente está no fim do mundo. Vê se tem algum lugar que se salva.
Eu também fico assim com esse mesmo pensamento, né? Será que tem alguma perspectiva? E até a própria lógica não tem lógica, né? Essa lógica da economia a todo custo, ela não tem lógica, porque essas pessoas empobrecidas vão consumir de que forma? Como é que vai fazer girar isso Renda aí? mínima. Renda mínima. Vai ter que É, tomar. sim, Maurício, mas a renda mínima não compra o que se precisa comprar para girar, né? Então, eu não consigo entender essa lógica. Isso É vai uma ter que ser lógica. regulamentado, mas não vejo outro caminho, não. Eu fico, na minha impressão que eu tenho, que o capitalismo, quando ele entra na lógica dessa, é uma lógica autodestrutiva. Por isso que ele Sim. fala no livro dele dos modelos que o capitalismo vai escolhendo à medida que vai necessitando. Então, é capaz de ali, né, são os altos e baixos. É o último passo antes do abismo. Não, de ali na frente, você vê que em algum momento o capitalismo precisou do Estado social. Sim. Né? 29 é um exemplo maior disso. Me parece que são altos e baixos, né? Você vai de um extremo a outro o tempo inteiro e não se acha nunca um ponto de Capitalismo é regime equilíbrio. cíclico, né? Mas eu acho que dessa vez é algo que coloca o trabalho de joelhos, para não dizer aniquilado. Sem precedentes. Sem construir uma cultura efetivamente democrática, que parta do reconhecimento da diferença e que não considere a diferença uma mera mercadoria que às vezes pode ser apropriada, do respeito aos direitos dos outros, não há condição de superação da pós-democracia, muito menos da racionalidade neoliberal que gera a pós-democracia. Do que é necessário sempre lembrar que a democracia é sempre um ideal que nós vamos perseguir, é um processo constitutivo. Por isso a democracia é intimamente ligada à ideia do comum, que o comum também é esse processo constitutivo. Todos nós somos constituintes e responsáveis pela manutenção da democracia. Só que, em países de tradição autoritária como a nossa, nós não temos consciência disso, né? Nós não temos consciência da nossa responsabilidade nem na constituição desse processo democrático, nem na manutenção das conquistas democráticas e republicanas que se agregaram à nossa história. Quais eram as outras perguntas mesmo Andréia, que eu... Essa foi a última. Se há algum país do mundo, né, algum estado em que não haja essa pós-democracia. Né? Maíra pediu para o senhor comentar sobre a visão economicista do direito, da visão econômica do direito de Richard Posner, tão ultrapassada em países de capitalismo avançado, mas aqui tão valorizada. Né? Nívia também ela fala aqui sobre a questão da desigualdade, se as maiores dificuldades de implementação da democracia no Brasil, de forma efetiva, não é a grande desigualdade decorrente desse sistema escravocrata ainda existente. Sim, eu acho que finalizamos por aqui as perguntas. Não, sem sombra de dúvida. E lembrando que o próprio Posner volta atrás na maioria das suas teses, na maioria das suas hipóteses, e que o Law in Economics é, de fato, a versão mais radicalmente neoliberal do direito, que assume a colonização do direito, das regras, dos limites, das formas jurídicas, a colonização do direito pela economia, que está na base da racionalidade, que é fundamental a racionalidade neoliberal. Agora, o que eles perceberam? Eles perceberam que essa colonização do direito acaba efetivamente com o direito, acaba efetivamente com qualquer possibilidade normativa independente ou relativamente dependente da economia. Tudo passa a ser cálculo de interesse. Tudo passa a ser cálculo econômico. Tem um autor, que agora me fugiu o nome, que é um autor do direito do trabalho, um autor francês muito importante, que tem um livro chamado Governar por Números. Governar pelos números. Supiô, exatamente. Murilo aqui acabou de lembrar. A Silvia também. E o Supiô, ele fala exatamente isso. Ele traz casos de julgamento, inclusive da Corte norte-americana, no qual tudo não passou de cálculos de interesse, de uma maneira de gerir a justiça a partir de cálculos, a partir de números,
negando, de modo geral, direitos que deveríamos ter todos nós como inegociáveis. Caso, por exemplo, como essa distorção se dá? Ela se dá, às vezes, impossibilitando o uso de ações coletivas, né? Exigindo que cada pessoa que se sinta violada entre com o seu próprio pedido. Então, são várias estratégias da colonização do direito pela economia, mas essa colonização do direito pela economia tem uma funcionalidade, tem uma finalidade muito clara, que é servir aos detentores do poder econômico. É só a gente pensar também nas orientações do Banco Mundial, relativas ao Poder Judiciário. Tudo isso visa o quê? Abre aspas, conferir segurança jurídica. Quando a gente fala segurança jurídica ao mercado, nós estamos falando em quê? Em atender às expectativas do mercado, ou seja, em atuar de uma forma neoliberal, de utilizar o Estado ou de colocar o Estado a serviço do poder econômico. Então, é isso, professor. Já chegamos aí, né, já ultrapassamos, inclusive, o nosso tempo regulamentar, e eu só tenho a agradecer aqui ao senhor. Foram tantas perguntas, tantas manifestações, elogios agora aqui à aula, né, muitos elogios no chat, e eu só tenho que agradecer ao senhor, em nome da EJUDE. Aqui já tem gente dizendo, tem que chamar o professor para outros eventos, né, porque foi insuficiente. Foi pouco tempo, tem que vir, a gente tem que ter um presencial também, porque no presencial é mais legal. Mas o bom do presencial é poder comer uma acarajé depois. Depois, né? Um bom bobó. Então, só agradecer ao senhor, em nome da Escola Judicial, parabenizar pela fala, que está sendo muito elogiada aqui, e dar ao senhor a palavra aí para as considerações finais, para o nosso encerramento. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito esse convite. Sou grato ao desembargador Jefferson por essa oportunidade. Grato a você, Andréia, por essa mediação. Foi um prazer conversar com esses assuntos que têm sido objeto da minha preocupação teórica, da minha tentativa de elaboração. Eu tenho escrito muito sobre isso, mais para conseguir me entender o que nós estamos, onde nós estamos sendo lançados a partir dessas mudanças na sociedade, no Estado e na própria economia psíquica dos indivíduos. Sempre que convidado, será um prazer participar junto à Escola Judicial. Acho que esse tipo de evento ajuda à produção de um pensamento contra-hegemônico, ajuda aquela pausa necessária à reflexão que tanto tem faltado na nossa atuação. Eu estou falando nossa, na minha também, na maneira como a gente atua como atores jurídicos nesse jogo, nesse sistema de justiça. E dar os parabéns a todos e todas. Prazer, de fato, gigantesco estar com vocês. Adorei as perguntas, adorei as participações. É visível a preocupação dos que estão, pelo menos aqui, com esse estado de coisas inconstitucional e antidemocrático. Então, para mim, foi de fato um prazer. Desculpem também essas falhas técnicas que me fizeram ficar... Eu estou aqui agarrado no único carregador da casa que está funcionando. Então, desculpa qualquer coisa. Prazer enorme. Um grande beijo para todas e todos. Nós que agradecemos. Jefferson, eu te pedi. Eu só queria, claro, agradecer ao Rubens por essa participação. Muito obrigado, Rubens. Você atendeu tão prontamente quando eu entrei em contato contigo, nós entramos em contato comigo. Muito obrigado, foi uma grande oportunidade te ouvir, né, eu tinha lido coisas e todos tomamos conhecimento. Então, muito obrigado por você ter vindo usar esse significante, vindo à Bahia participar conosco. Espero que tenhamos outra oportunidade. A EJUDE lhe agradece imensamente. Eu queria só aproveitar o final para fazer um esclarecimento, assim, porque houve, a partir de algum comentário, fica parecendo que a gente só trouxe nesse encontro uma visão, que eu diria assim, crítica do neoliberalismo, do liberalismo, dessas visões, né? Mas assim, nós tentamos trazer
nessa tentativa de debate amplo, nós tentamos trazer pessoas que tivessem uma visão de defesa dessas ideias, propostas, enfim, mas não conseguimos. Eu cito aqui um nome que nós tentamos trazer e não foi possível, que é de uma pessoa que eu gosto, embora ele seja um defensor fundamentalmente dessas ideias, dessa concepção econômica e política, que é o Andreasa, o jornalista Carlos Andreasa, que é colunista da Rede Band News, mas ele recusou o convite. E outras pessoas também que nós tentamos trazer recusaram o convite, por alguns motivos, não são motivos ilegítimos. Então, assim, o que eu queria nesse final, como nós dissemos no início, que aceitamos as sugestões, quem tiver também sugestão de alguém que tem uma visão pró-mercado, uma visão pró-neoliberalismo, enfim, claro que não pode ser alguém que venha para cá, como disse o Rubens, defender essa coisa do meme, vá para Cuba, enfim, é isso mesmo. Não. Alguém que tem uma visão que a gente possa debater, discutir. Nós estamos abertos a estas sugestões. Então, era apenas o que eu queria dizer no final. E finalmente mesmo, Rubens, muito obrigado. Um bom dia para tu e um bom dia para todos e todas. Abraço. Obrigadão. Beijão. Beijão. Tchau.